Essa é a nossa revisão sobre a representação dos elementos químicos. Então, quando a gente olha um elemento químico, a IUPAC recomenda que os elementos sejam representados dessa forma. Então, o seu símbolo, em cima o valor da massa e embaixo o nosso valor do nosso número atômico. Então, aqui eu coloquei o exemplo do carbono, a massa dele é 12 e o número atômico é 6, tá? Então, vamos lá para a gente reconhecer, então, algumas coisas. Então, vamos lá. O nosso valor do A, ele representa a soma entre o meu número de prótons mais o meu número de nêutrons que estão lá no núcleo do meu átomo. Lembrando que o meu número de prótons, ele também corresponde ao meu número atômico. Então, é o que caracteriza o meu elemento químico. Então, tanto essa equação pode aparecer dessa forma, como ela pode aparecer também considerando Z mais N, porque ela representa, então, a mesma quantidade, tá? O que a gente sempre precisa lembrar, então? Que o nosso A é o nosso valor da massa, que a gente leva em consideração, então, apenas os prótons e os nêutrons, porque os elétrons, eles têm uma massa que a gente fala que ela é desprezível, porque ela é muito pequena. Nosso número atômico, então, é a mesma coisa que meu número de prótons. Então, quando eu olho para essa minha representação, eu consigo obter alguns dados relativos a esse meu elemento químico. Então, eu sei que esse daqui é o meu elemento químico carbono, justamente por causa do seu símbolo, que é a letra C. Eu sei que o seu número atômico é igual a 6, assim como eu sei que ele tem 6 prótons em seu núcleo, porque os dois números são iguais, ok? Além disso, só de observar nessa representação, eu consigo identificar que a minha massa é 12. Então, A é igual a 12. Além disso, eu consigo determinar o meu número de nêutrons, tá? Então, para eu conseguir determinar meu número de nêutrons, eu vou usar exatamente essa equaçãozinha aqui, no qual eu vou ter lá A é igual a Z mais N. Eu sei que o meu valor de A é 12, o valor do meu número atômico é 6, mais N. Está somando, eu passo para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar 12 menos 6 é igual ao meu número de nêutrons. Então, 6 é igual ao meu número de nêutrons. Então, eu sei que ele tem 6 nêutrons. Além disso, eu consigo determinar a quantidade de elétrons que esse meu átomo tem. Por quê? Porque eu sei que ele é eletricamente neutro, porque não está aparecendo nenhuma carga. Consequentemente, eu consigo dizer que a quantidade de cargas positivas obrigatoriamente tem que ser igual à quantidade de cargas negativas. Por isso que a quantidade de elétrons tem que ser igual à quantidade de prótons desse meu elemento. Então, por isso que ele tem 6 elétrons, tá? Então, tem mais uma relaçãozinha aqui, ó. Quando ele for nêutron, P é igual aos meus elétrons, tá? Ou seja, a minha carga positiva, ela é igual à minha carga negativa, quando o meu átomo for neutro. Nossos átomos também, eles podem apresentar características em comuns um com os outros. Então, tem algumas características que eles podem ser. Eles podem ser isótopos, isótonos, isóbaros ou isoeletrônicos. O que eu consigo identificar com isso? Quando o meu átomo ele for isótopo, significa que ele tem a mesma quantidade de prótons. Se ele tem a mesma quantidade de prótons, significa que obrigatoriamente ele é o mesmo elemento químico. Isso daqui é muito comum acontecer na natureza. Os nossos isótonos, eles não são o mesmo elemento químico, mas eles apresentam a mesma quantidade de nêutrons. Então, o que vai mudar? Muda a massa e também muda o nosso número atômico. Os nossos isóbaros, novamente, não são mais o mesmo elemento químico, mas eles têm a mesma massa em comum. E os nossos isoeletrônicos, eles têm a mesma quantidade de elétrons. Coloquei alguns exemplos aqui. Então, quando a gente vê os nossos isótopos, eles obrigatoriamente têm que ter, então, um númerozinho na nossa representação aqui de baixo, igual. Por quê? Porque eles são o mesmo elemento químico. Eles têm a quantidade de prótons iguais. Então, se ele tem a mesma quantidade de prótons, significa que ele é o mesmo elemento químico. Como que eu consigo identificar que ele é o mesmo elemento? Quando a gente observa aqui, a representação à nossa letra, ela é igual. Então, com isso, a gente consegue determinar que eles são o mesmo elemento químico. Os nossos isótonos têm a mesma quantidade de nêutrons. Então, recapitulando, para a gente encontrar os nossos nêutrons, a gente pega a massa menos o nosso número atômico. Então, no caso do nosso cálcio, quando a gente faz 40 menos 20, a gente tem 20 nêutrons. Vou até colocar aqui, ó. N é igual a 20.
Quando a gente faz para o nosso cloro, mesma coisa. 37 menos 17, N é igual a 20. Então, eles têm a mesma quantidade de nêutrons. Os nossos isóbaros, então, eles têm a mesma quantidade de massa. Então, quando a gente observa aqui, ó, o nosso potássio tem uma massa de 40 e o nosso cálcio também tem uma massa de 40. O que difere aqui? Aqui difere a quantidade de prótons e também a quantidade de nêutrons do meu elemento. Os nossos isoeletrônicos, eles têm a mesma quantidade de elétrons, tá? Então, como que a gente tem que observar isso? Se vocês observarem, os dois exemplos que a gente tem aqui, a gente não tem átomos neutros. Por quê? Porque eu tenho cargas. Esse daqui, ele é um cátion e esse daqui, ele é um ânion. Então, vamos observar aqui. Quantos prótons o meu Na tem? Então, P é igual a 11, porque é o meu número atômico. Se ele fosse neutro, ele teria elétrons também igual a 11. Contudo, ele está com uma carga positiva. Se ele está com uma carga positiva, significa que ele perdeu um elétron. Então, por isso que eu vou fazer 11 menos 1, que é a quantidade de elétrons que ele perdeu. Então, ele tem, na verdade, 10 elétrons. Quando eu olho aqui para o meu oxigênio, a gente consegue identificar o quê? Que eu tenho 8 prótons. Consequentemente, se ele fosse eletricamente neutro, também teria 8 prótons. Contudo, eu tenho uma carga aqui. Como ele está negativo, significa que ele está recebendo 2 elétrons, porque é a quantidade que eu tenho aqui. Então, por isso que fica 8 mais 2. Consequentemente, ele fica com 10 elétrons. Então, por isso que a quantidade de elétrons desse daqui é exatamente a mesma.